Boa noite, é bom demais ver essa sala cheia, para a gente falar, para a gente ouvir sobre um tema tão interessante e com uma pessoa que tem tanto conhecimento na área. Então, primeiramente, eu vou me apresentar. Meu nome é Thalita Nader, sou médica veterinária, sou homeopata também, assim como a Maria do Carmo. Nós conduzimos a comissão de homeopatia veterinária dentro do CRMVSP. Esse encontro de hoje, ele faz parte de um ciclo de encontros, promovidos pela nossa comissão, pelo CRMVSP, e a gente fica a gente é muito grato ao conselho, a toda a diretoria, ao nosso presidente, doutor Odemilson, que proporciona e que apoia esse tipo de evento. A gente considera primordial levarmos a terapêutica homeopática, um tema de muita relevância na nossa área, em todas as espécies, inclusive, hoje a gente vai ter esse presente da Maria do Carmo, com a experiência dela atuando em equinos. Então, a gente busca levar esse conhecimento para vocês, colegas veterinários, estudantes de medicina veterinária, uma vez que muitas das universidades não contemplam essa terapêutica dentro do curso de formação, né? Então, aqui vocês vão conseguir, junto também com os outros encontros que está disponível no, eles conseguirão, de alguma maneira, se familiarizar um pouquinho mais com esse, beneficiar os nossos pacientes, e hoje, especialmente, a Maria do Carmo Arenales falará sobre a utilização de homeopatia na espécie equina. Maria do Carmo é pioneira na área de homeopatia, faz parte da nossa comissão, então a gente tem esse presente na nossa. Gostaria, Maria do Carmo, que você também se apresentasse, contasse a história, e fique à tarde. Boa noite, seja muito bem-vinda. Bom, boa noite. Eu agradeço a lembrança do meu dia em equinos. Eu atuo na homeopatia desde quando eu me formei, porque eu me formei em 1980, muito desagradada com os custos dos medicamentos. Às vezes um tratamento custava mais do que uma vaca de leite. Então, o tratamento para um problema crônico que a gente tanto esperava. E aí a gente vai tratando, e não chegava a nada, e o grande tratamento sempre resultava na eutanásia. Isso me deixou muito insatisfeita com os métodos que eu aprendi dentro da faculdade. E não me parece umas coisas semelhantes, passado 42 anos. Aí eu comecei a investigar algumas terapias, encontrei a homeopatia e tive que estudar. Primeiro acompanhando os médicos, porque não havia homeopatia veterinária, e depois a gente conseguiu regulamentar isso, tanto em cursos de homeopatia, e depois a homeopatia na veterinária, os medicamentos, né? A agricultura, que foi uma grande luta. Também os custos foi uma grande luta para poder regulamentar toda essa situação. E aí eu consigo trabalhar com várias espécies, porque o que acontece? O medicamento homeopático, quando ele adentra um animal, ele não sabe o que ele está, que estrutura, que animal é esse. Compete ao veterinário conhecer a espécie, conhecer a patologia. Por isso que o veterinário tem que ter o conhecimento
da espécie e das patologias. Bom, então, eu creio que a gente pode começar a apresentação, né? Vou começar aqui. Eu vou fazer uma pergunta. Ela está em modo de apresentação para todos? Não, ainda não. Não, Leandro? Eu vou ter que sair. Vai, clica lá em compartilhar tela, ou share screen, depois seleciona a palestra. Você precisa de A minha ajuda, Maria do técnica já Carmo? entrou. A doutora conseguiu achar o botão share screen? Quando tiver em modo de apresentação, você me avisa? Sim, mas precisa primeiro compartilhar a tela. Apareceu? Não. Ainda não. Eu vou sair de novo. Agora apareceu sua tela, Maria do Carmo. Apareceu? Então, nós vamos dar continuidade. Tá?
Só colocar em modo de apresentação agora. Não está em modo de apresentação? Não. Engraçado que eu vejo em modo de apresentação. Ele não está na tela cheia? Não, aqui aparece o seu PowerPoint aberto, né? Mas sem o modo de apresentação, somente o arquivo aberto. Coloca ele em modo de apresentação, depois compartilha a tela. Isso, agora sim. Doutora, pode começar a palestra. Você está em modo de apresentação? Sim. Tá certo então, Leandro? Tá certo. Tá tudo certo, doutora. Pode começar. Tá. Deixa eu ver como que eu vou passando aqui. Abertas para vocês. Tudo que vocês necessitarem, por favor, nos procurem. E essa é uma missão nossa de hoje à noite. Aqui está a nossa comissão de homeopatia veterinária. Doutora Thalita Nader, a nossa presidente, Sibeli Coelho, José Augustinho Tomazelli, eu, Maria do Carmo Arenades, a Luiz Cunha de Carvalho, e nosso suplente, Estélio Paca. Toda história tem um começo, e começou com Christian Samuel Hahnemann, na Alemanha, e a homeopatia é uma palavra de origem grega, que quer dizer doença semelhante, muito ao revés da alopatia. Eu acho importante eu gastar alguns minutos e começar contando toda a história da homeopatia e uma introdução, porque aos que já sabem, vai ser uma recordação, e para quem nunca assistiu, pelo menos vai ter uma introdução. E é uma ciência desenvolvida aproximadamente em 1790 e tem muito mais do que 200 anos. E, na verdade, ela é mais antiga que a própria alopatia. Então, Samuel Hahnemann, que viveu no século IV, Hipócrates, que viveu no século IV a.C., afirmava que os semelhantes curavam os semelhantes. E Samuel Hahnemann, ele saiu da faculdade de medicina na Alemanha, muito desagradado também com a medicina daquela época. Mas é bom lembrar que a medicina daquela época é bem diferente da nossa. Eram misturas magistrais de muitos químicos, e haviam sangrias, eructórios, sanguessugas, e ele via que ele não tratava os pacientes, ele abandonou a medicina, e como ele sabia muitas línguas, ele foi fazer traduções dentro de bibliotecas. E lá ele leu
essa frase de Hipócrates. Então, ele começou a fazer experiências em sua própria família e nos amigos, anotando os sintomas provocados por substâncias. E ele percebeu que, conforme ele diluía essas substâncias, ele foi provocando uma alteração, uma modificação nas pessoas. E conforme ele dinamizava, e aí que nasceu a dinamização, a diluição com a agitação, ele percebeu que havia uma demonstração e ele provocava uma cura. Nasceu a homeopatia. Então, foi Samuel Hahnemann que, nessa época, há mais de 200 anos, escreveu e fez todas as regras da homeopatia. Na medicina veterinária, nós empregamos os mesmos métodos da medicina humana. E existe muita gente que faz comentários que nós não temos como medicar os animais, porque são muito diferentes os animais da mente dos humanos, mas nós sabemos que nós só podemos usar medicamentos locais, mas nós, médicos veterinários, que conhecemos a alma dos nossos animais, nós sabemos que nós podemos fazer uma leitura do que se passa com esses animais, com esses serzinhos, e a gente pode chegar no ânimo e conseguir fazer uma semelhança e medicá-los. A medicina humana homeopática, ela fez a experimentação no homem são. E essa realmente é a grande maravilha da homeopatia. E não é por isso que somente o homem pode utilizá-la. Nós podemos utilizá-la da forma, em toda a sua magnitude. Podemos determinar, inclusive, um medicamento único, o simílimo, na medicina veterinária, e utilizando sintomas nobres. Claro que a gente não consegue utilizar sensações, ilusões, sonhos, mas existem muitos medicamentos subjetivos que nós podemos utilizar e, com isso, nós podemos chegar ao mais nobre da arte de curar na medicina veterinária, que é o grande objetivo da nossa profissão. O próprio Hahnemann, ele dizia que quanto mais estreita é a relação entre os sintomas mórbidos de um medicamento escolhido e os sintomas desse animal enfermo, mais exata e também mais rápida e permanente será a cura da doença, da enfermidade desse animal. Com certeza que muito se aproxima, com certeza, matemática. O que acontece? Quem foi o primeiro veterinário? Quem primeiro tratou um animal? Foi o próprio Hahnemann. E ele fazia o quê? Tratava o seu próprio veículo, que, na verdade, era um cavalo, porque Hahnemann utilizava dos equinos, dos cavalos, para poder se movimentar com rapidez, que era um método que se tinha para se movimentar naquela época. Eram os cavalos. E ele, quando percebia que algum animal estava necessitando, ele medicava seu próprio cavalo, seu próprio animal. Então, essa é a grandiosidade da homeopatia. Podemos tratar, sim, e podemos chegar até a alma dos nossos animais, através dos medicamentos homeopáticos. Basta a gente conhecer muito a medicina veterinária homeopática, os medicamentos homeopáticos e os nossos animais. No Brasil,
A homeopatia foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária através da Resolução 625, em 16 de março de 1996. E o que é interessante, foi a primeira especialidade reconhecida pelo Conselho Federal. Depois disso, que se criou outras possibilidades para outras especialidades, que cada vez mais existem mais especialidades. Olha que interessante. Nós fomos os primeiros. Vejam o vanguardismo da medicina veterinária homeopática. E tanto dizem coisas da homeopatia na veterinária, por não saber quem somos nós. Por isso que vocês devem procurar muito, muito a nossa comissão, através do conselho, para que possamos falar a respeito desse assunto. Os pilares da homeopatia. De uma forma muito, muito resumida, em poucos minutos que eu tenho a possibilidade de falar para todos, nós temos o princípio da similitude, a experimentação no homem são, que era o que Hahnemann tinha para poder fazer a experimentação naquele momento, doses mínimas infinitesimais, medicamento único. Quando se faz uma experimentação, você tem que utilizar um medicamento único, que é para saber o que é que está agindo, através de um medicamento único. O princípio da similitude, semelhante cura semelhante. A experimentação no homem são. Basicamente é o seguinte, quando alguém está sadio, não apresenta clinicamente, digamos, um médico examina uma patologia, experimenta, toma um certo medicamento, digamos, arsênico álbum. Normalmente a gente utiliza para fazer experimentação uma CH30. Ele começa a ter vômito, diarreia, palpitação, ele se enferma. Quando é retirada essa medicação, ele volta a ter. Porque nós estamos fazendo uma experimentação no homem são, num medicamento dinamizado. Na aplicação da se uma pessoa enferma, com uma patologia, com uma sintomatologia semelhante à que eu descrevi anteriormente, a pessoa tem febre, diarreia, vômito, dor de cabeça, medos, quando se aproxima o final da homeopata, e quando ela descreve esses sintomas e ela recebe essa medicação dinamizada, arsênico álbum, concordo, ele é tóxico, mas dinamizada é uma outra possibilidade. Medicamento, ela vai à cura. Na farmacologia, nós temos a fonte animal, vegetal, mineral, podemos ter nosódios ou bioterápicos e outros. No reino vegetal, são aproximadamente 80% das nossas fontes farmacológicas, homeopáticas. O que acontece? Por isso
isso que muitas vezes as pessoas confundem e pensam que a homeopatia é a fitoterapia. Não, não é. Muito pelo contrário, é o revés. Porque a fitoterapia, ela retira os extratos e concentra. E o mecanismo de ação é semelhante à alopatia. Na homeopatia, nós fazemos a ultradiluição, fazemos a dinamização. Então, é o revés. Mas como as fontes são quase que aproximadamente perto de 80%, as pessoas veem muitos nomes vegetais e se confundem. Mineral, aproximadamente 10%, animal, 6%, e outros, aproximadamente 4%. Dando aqui algum exemplo de origem vegetal, podemos dizer nomes que vocês conhecem muito: camomila, arnica montana, de origem europeia, não essa arnica que nós temos aqui na região de Minas Gerais. O guaco, uma planta brasileira. Podemos utilizar o seu estado fresco, secado, inteira ou em partes. Podemos extrair também os seus extratos fisiológicos ou patológicos, enfim. Isso já está determinado na matéria médica e tem que ser muito bem realizado, porque um erro, vamos determinar aí uma outra patogenesia. Já não é o mesmo material determinado na matéria médica. De origem mineral, nós podemos ter produtos naturais ou sintéticos, que até o próprio Hahnemann realizou essas experimentações. Temos aqui natro muriático, ouro metálico, arsênico albo. Natro muriático, vocês já se envenenaram com o natro muriático o dia inteiro, e muito. É o nosso sal de cozinha que os médicos pedem, solicitam, para reduzir. Até crianças. É necessário reduzir por problemas diversos. O ouro metálico, o nosso ouro, e arsênico albo, é o que todo mundo teme e se ouve tanto falar, quando, na verdade, quanto mais potente, mais causa danos, enquanto químico, né, o natro muriático, o arsênico albo, mais potente quando dinamizado. Mais poderoso ele for quimicamente com veneno, então ele mais potente de origem animal, nós podemos utilizar no estado fresco ou seco, partes inteiras ou órgãos, tecidos fisiológicas, e nós vamos ter aqui bufurrana, nós vamos ter aqui, enfim, a laquesis, que é a nossa cobra surucucu, e hoje existe uma questão da ética. Os bioterápicos, organoterápicos, imponderáveis, os bioterápicos nosódios, eu prefiro a palavra antiga, nosódios. Por quê? Bioterápicos, no Ministério da Agricultura, eles se confundem. Se confundem muito porque pensam que está na mesma categoria dos soros, das vacinas. Então, é melhor a gente usar uma palavra antiga, muito nossa, nosódios. Então, são produtos quimicamente não definidos, são secreções, excreções, podem ser até de origem microbiana, alergênios. Então, existem alguns que são preparados de estoque
Psorinum, que são grandes medicamentos, mas tem também aqueles que a gente utiliza de órgãos sãos. E tem os imponderáveis, o raio-x, o sol, as irradiações. Quando alguém recebe uma radiação no seu corpo, a gente pode fazer uma radiação específica. As doses mínimas infinitesimais, vamos entender. Aqui é um processo super complexo, feito dentro do laboratório, muito bem cuidado pelos farmacêuticos, porque se houver qualquer contaminação, você perde todo o trabalho. Então, você tem aqui uma tintura-mãe, numa centesimal Hahnemanniana, você coloca 99 partes e realiza 100 sucções. Você tem aqui a primeira dinamização. Na segunda parte, você pega 99 partes de um diluente, que é um álcool hidratado, e realiza mais 100 sucções. Você tem a segunda centesimal. Realizando o mesmo processo, você tem a terceira centesimal Hahnemanniana. E assim você vai fazendo a quarta, a quinta, e normalmente se usa muito no Brasil, CH6, CH12, 24, 18, CH30, CH200, 1000, 10.000, 100.000, enfim. Mas existem outras técnicas também, que o tempo não permite que possamos discorrer a respeito. É assim que fazemos as doses infinitesimais. E é aqui que nós imprimimos no nosso solvente muita energia. A conservação do medicamento homeopático. Muitas coisas dessa conservação, muitos parâmetros, são semelhantes a qualquer outro medicamento. Porque, claro, se trata de medicamento. Você tem que ter um lugar adequado para esses medicamentos. Você não pode tê-los junto de aparelhos que emitem radiações. Por quê? O medicamento homeopático, ele é um medicamento físico. Ele não é um medicamento químico. E se ele estiver junto de uma radiação muito forte, ele vai se alterar. Assim como se ele estiver junto de cheiros, de odores muito fortes. Por um longo tempo, ele vai se alterar. Então, você deve manter esses medicamentos homeopáticos protegidos de poeira, de umidade, de calor e da luz. E também compete lembrar que você tem que deixá-lo longe de crianças, de animais, enfim. Por isso que ele tem que estar num local adequado. E você é responsável por esses medicamentos. Os benefícios. A facilidade de administração são extremamente palatáveis, você pode fazer um uso individual ou colocá-lo na alimentação. Ele pode ter uma ação preventiva, o veterinário tem que trabalhar com uma ação preventiva, essa é a nossa grande função, esse é o nosso grande benefício. Depois, se não conseguirmos serem chamados para uma ação preventiva, aí sim, nós vamos tratar para a ação curativa, porque também podemos tratar de forma curativa com os medicamentos homeopáticos, mas a ação preventiva é a nossa grande bênção. Podemos trabalhar em produção, aumentando os índices tecnológicos, zootécnicos. Aí, ao aumentar os índices zootécnicos, nós vamos reduzir os custos. É um medicamento sem resíduo, carência zero. Então, animais de competição, não existe o mínimo problema em medicá-los. Tem aqui até um ofício 864 do MAPA.
Então, não existe problema em medicá-los, eles competir. Qualidade de vida para esses animais, e realmente, depois de medicá-los, é uma outra vida, tanto para ele como para os proprietários, tratadores. Nossa, é uma outra existência. Qualidade de carne e leite, não é bem aqui o nosso foco. Qualidade de vida dos seres humanos, uma outra existência. Não tem efeitos colaterais, não tem contraindicações, não provoca dependência física ou química. Promove a cura e não simplesmente age como um paliativo. Tratam a grande maioria das patologias, pode ser usado em casos agudos ou crônicos, porque quando muito bem indicado, preparado, ele age rapidamente, muito rápido. A gente pode ver, num caso agudo, questão de horas. Trata o animal e não a doença. Melhora a qualidade do esterco, diminuindo o resíduo químico. Isso também, né? Cultura tem grande valor. Isso que eu vou apresentar aqui, nós temos uma referência bibliográfica do tratamento ambiental. Veja uma pastagem cheia de teinhas de aranha. Não se assustem, senhores, são aranhas benéficas. Por quê? Essas aranhas, o que elas fazem? São carnívoras e elas vão se alimentar do quê? Provavelmente de larvas, né? Larvas de carrapato. Olha as aves carrapateiras aí também, limpando o gado. Se houvesse equinos, estariam limpando os equinos. Olha aqui, o famoso rola-bosta, né? Que é o besouro, que ele não age no esterco do equino, mas está no bovino. Podemos tratar tropas, né? Fazendo um tratamento ambiental, tratando carrapato, moscas, como também tratando o estresse, porque a tropa trabalha muito, trabalha o dia inteiro. Também tem vários traumas. Então, a gente pode tratar através do sal mineral, né? E fazer um tratamento por toda a tropa de uma vez só. Porque realmente aí as lesões são semelhantes. Aqui, nosso primeiro caso clínico, a égua Anastácia, ela teve traumas em ligamentos, é uma égua campeã de salto, brasileira de pismo, ela nasceu em 93, foi tratada em 98. Ela estava condenada à eutanásia, ela só servia mesmo para saltar. Traumas repetitivos, e aí foi tratada com arnica montana, 2 vezes por dia, 30 dias, e foi solicitado repouso. Aí o grande pavor, quando a gente vai tratar esses animais, é quando a gente pede repouso e retorno gradativo, né, aos treinamentos. Mas o que acontece? É importante esse repouso. Qualquer atleta, ele tem que ser trabalhado dentro do seu limite. Então, ao voltar aos trabalhos, tem que voltar gradativo. Primeiro repouso, as estruturas vão ser restabelecidas através dos medicamentos homeopáticos e depois volta a trabalhar dentro da sua capacidade, da sua fisiologia. E aí, quando a gente fala repouso, vamos fazer o tratamento e tem repouso, aí o pessoal se assusta. Aqui, o doutor Evandro Garcia foi até lá, junto com a Cristina Borges, para receber o troféu, né? Quando ela voltou a saltar e voltou a pegar o primeiro lugar, e aí ela foi renomeada e recebeu o nosso nome, né? De tia Anastácia Arenades. Esse segundo caso clínico é uma égua
a manchita, ela fica alocada perto de Buenos Aires. E aí a técnica que foi usada, eu não posso questionar a técnica que algum colega utilize. Hoje talvez não se utilize mais isso, mas o proprietário me procurou porque foi utilizada uma técnica para retirada de óvulos, ali por uma lateral, né? Foi feito aqui, ó, foi feita aqui uma lesão lateral e aqui que foi retirada. E aí, essa égua, ela é campeã em polo, está alocada nas cavalariças Centauro, Buenos Aires, e participa da formação da raça polo argentina, que eles têm lá toda uma estrutura para a formação dessa raça. E essa técnica que eles fazem lá, essa, sei lá, adentram aí o abdômen para retirar os óvulos, criou-se uma fístula que a pobre da manchita não entendia essa agressão. Aí, na alopatia, muitos antibióticos, e a fístula recidivava. E aí ela ficou inútil, tanto para a pista como para reprodução. Começamos a tratar com silício, CH30 e repouso. Repouso. Ela não poderia nem ir para a pista e nem tanto para a reprodução. Aí aquele pânico geral novamente. Está aqui a lesão. Foi feito um hemograma, constatamos aqui uma pequena anemia, e aí demos o ferro metálico CH30, 5 globos 2 vezes por dia, 60 dias. Aqui ela sofreu uma tricotomia, porque era verão, e lá ela não tinha tricotomia, então ela está um pouquinho mais clarinha. Aqui ficou uma cicatriz, e manchita voltou tanto para a pista, como também para a reprodução, mas por outras técnicas. Aqui manchita. Muito linda a manchita. Aqui, um terceiro caso clínico, esse é o Sossego, cavalo do meu marido. Não que o meu marido seja um cavalo, mas é o cavalo do meu marido. Mas ele... O marido pediu para castrar o Sossego. E a única pessoa que ele permitiria que castrasse seria eu. Lá foi eu castrar o cavalo do meu marido. Só que eu fiz uma exigência. Para castrar o cavalo, eu queria que viesse um rapaz ali do Rancho Quarto de Milha, acostumado, junto com um rapaz que trabalha conosco, acostumado a fazer, né, manejo de equinos para ajudar na contenção, porque contenção de equinos, e ali no campo, realmente tem riscos na hora da anestesia. Então, quando foi na hora da cirurgia, com todo o material, tudo preparado, não veio só um rapaz, veio o Rancho Quarto de Milha quase que todo. Virou um show. Achei aquilo horrível, porque é um ato muito íntimo, né? Uma cirurgia não deveria ter tanta gente. Bom, fizemos a cirurgia e aí, claro que foi um cavalo que nós compramos, né? Na verdade, meu marido, ele sem raça definida e não sabemos também a idade. Claro que o primeiro foi muito bem, o segundo testículo tinha que causar uma hemorragia. Aí entramos, eu tinha já a botica do lado, claro que eu não opero sem botica. Estava lá a botica, né? E colocamos o fósforo CH6, os glóbulos na boca, direto na mucosa, e parou de sangrar, porque o sangue era jorros, era algo assim horrível para assustar
qualquer iniciante. Aí recuperou, né? Porque não tem como você realmente conseguir pinçar aquele vaso. Recuperou, né? Tranquilo, estava sossegado, estava em pé, tranquilo. No outro dia, eu já não estava mais aí, eu estava trabalhando, quando me liga que o cavalo do meu marido estava com um edema enorme e anúria, claro, no pós-operatório, no local. Nada de urinar. Aí, na botica, que eu tenho uma botica homeopática, eu pedi para o meu funcionário para colocar na mucosa apis mellifera CH6, mucosa oral, a cada 30 minutos. Com 30 minutos, o que aconteceu assim, a gente não fotografou, porque eu estava ali atuando no ato cirúrgico, virou aquilo um circo, né? Porque estava com os quartos de milha inteiro assistindo, porque era a Maria do Carmo que ia operar, né? Claro. E depois, quando houve esse edema, eu já não estava no local, eu estava trabalhando fora. Aí, com 30 minutos, ele urinou em grande volume e redução do edema. Então, homeopatia não é lenta, ela tem que ser muito bem indicada e o medicamento muito bem preparado e muito bem conservado. Aí, o pós-operatório seguiu sem transtorno. Claro, no campo a gente tem que fazer um curativo local, né? Porque pode vir moscas de longe e tal, apesar de ele ser homeopatizado, tratado com carrapato, contra moscas, por rotina, mas no local a gente tratou. Agora, vamos falar um pouco de uma tropa diferente. Vamos falar da Universidade do Cavalo. A Universidade do Cavalo, desde quando ela foi fundada, o Aloysio Marins, ele utiliza a homeopatia nos cavalos, porque ali são cavalos que são hospedados, é um centro de treinamento, mas tem cavalos que também ficam ali para depois embarcarem para o exterior, que são muitas exigências. Então, é melhor prevenir tudo. Então, ali sempre a gente faz o preventivo. Algumas vezes existem alguns tratamentos, sim, claro, que os animais adentram e podem vir com algum estresse. Então, sempre visa a prevenção no combate do carrapato e também das moscas. E eles estão basicamente dentro de uma fazenda de criação de gado, então ali muito junto da cidade hoje, porque mudou muito a ambiência nesses últimos 15 anos. O que eu conheci a Universidade do Cavalo, 15 anos atrás, 16 já, 16, para hoje, tá? Está bem diferente. É localizado ali nas margens de Sorocaba, dentro da cidade hoje, basicamente. Então, esses cavalos são saudáveis, piroplasmose basicamente zero. E aí, esses cavalos são embarcados para o exterior. E o que foi muito interessante, são exportados para os Estados Unidos, né, onde eles exigem muita comprovação para poder embarcar. O que foi muito interessante é que, alguns anos atrás, houve um trabalho de mestrado, eu não lembro exatamente o ano, houve um trabalho de mestrado, um levantamento do estado de São Paulo, o índice de borreliose. E aí também a Universidade do Cavalo foi solicitada para fazer a sorologia e verificar o índice. Só que lá o grau foi 0. Não havia borreliose
dentro da Universidade do Cavalo. Então, isso é por causa do índice do carrapato ser muito, muito, muito controlado há 15 anos. Na época não eram bem os 15 anos, porque isso já tem alguns poucos anos, esse trabalho de mestrado. Também o Aloysio Marins, ele trabalha muito em termos assim, de manejo desses animais, com a questão da sobrecarga alimentar, cólica. Ele fica muito, muito atento com os homeopáticos nessa questão. Mas ele também tem que ficar muito preocupado com o desempenho físico e também com os corporal, pelagem, né? Enfim, todos os índices zootécnicos. Esses animais, eles ficam estabulados, mas eles fazem seus exercícios e são manejados pelos seus proprietários ou são da própria universidade. Aqui nós vamos fazer um passeio pela Universidade do Cavalo e vamos ver também alguns animais da própria universidade. Aqui a entrada. Aqui algumas baias. É um cavalo mais antigo, Vento Leste de Santa Edviges, o mesmo, Leste de Santa Edviges. A administração do medicamento é extremamente palatável, é só se aproximar com o medicamento que eles amam. Não existe a mínima dificuldade da medicação ser administrada. A administração do medicamento individual, quando é caso de se medicar individualmente, Vento Leste Santa Edviges, é um crioulo. Lá tem todas as raças, né? Esse Vento Leste de novo. Administração do medicamento, que estamos a campo. Administração do medicamento. Um outro animal tratado com o medicamento. Manejo dos animais em piquetes. Administração. O manejo nos piquetes, muita árvore. Manejo separado em piquetes. Aqui não dá para eu ler os nomes e a idade dos animais. Eu não consigo ler por causa de uma tarja. Mas eu não consigo decorar. Não sei se aparece aí para vocês. Porque são diversos e de diversas idades. Esse é o bolero. Ele é puro sangue lusitano, tem 15 anos. Esse é o bolero também. Tem uma foto aí. Está muito lindo, né? Com fotografia profissional. Essa é a Nédia Luna, 9 anos, quarto de milha. Play Easy Go, 14 anos.
quarto de milha. Victoria. Victoria. Quarto de milha também. Aqui nós vemos uma foto atual dos animais. Essa aqui é uma foto de 2021, uma foto bem atual. Seu bolero, lusitano, 15 anos. Play is go, quarto de milha, voltou uma foto dele. Aqui o manejo deles a campo. E aqui, quando eles estão estabulados, recebendo na alimentação os medicamentos homeopáticos também, que são previamente misturados. Aqui a medicação de forma individual, que são selecionados e é administrada. Cada seringuinha tem o nome do cavalo, que são administrados. Bom, para encerrar, o que temos aqui? Os cursos de homeopatia, via de regra, eles são entre 2 anos, aí se pode fazer um complemento de 3º ano, são para os médicos veterinários, e o que nós utilizamos muito, um repertório, para a gente poder selecionar o medicamento indicado. Existe um repertório também para médicos veterinários. Existe um dicionário de medicamentos homeopáticos, que descreve cada medicamento. A matéria médica, via de regra, existem muitas matérias médicas, muitas. Mas posso indicar Latour e também Wisniewski, que são 3 volumes. Eu agradeço muito a audiência de vocês, acredito que esteja dentro do meu tempo, e nós estamos à disposição para todas as perguntas e qualquer contato que desejam fazer, nós poderemos, toda a equipe pode responder, mas os equinos, eles são extremamente sensíveis. E a homeopatia age rapidamente. É uma coisa impressionante. Quem trabalha com equinos e utiliza a homeopatia sabe como atua rápido a homeopatia em equinos. Basta ser muito bem selecionado, muito bem preparado esses medicamentos, que a gente vê uma resposta rapidamente. Eles são extremamente sensíveis. Agradeço e estou à disposição para as perguntas.